Meu amado irmão, meu querido amigo, minha amada irmã e querida amiga, tudo bem com vocês? Que a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você. Amados e amadas, chegamos ao final da nossa série Daniel. Ainda queremos conversar um pouquinho aqui sobre a parte final do diálogo dele com Deus. Mas eu quero agradecer a todos vocês por assistir a essas mensagens. Se você perdeu algumas das mensagens, ela está gravada em uma playlist do meu canal. Então acesse a playlist do canal para você assistir todas as mensagens. Não assista tudo num dia só. Faça disso aí uma semana ou um mês de jejum e oração e de estudo da palavra. A gente já viu ontem que a palavra não é para ser lida, é para ser analisada, é para ser amada, é para ser comida, é para ser aprendida e vivida. Então, faça disso, não deixe de ler, de assistir toda a série, de ler todo o capítulo, todo o livro de Daniel, para você ter uma visão geral do livro e da mensagem que Deus tem para você, individualmente. Eu quero orar agora para a gente começar a ler a palavra. Mas muito obrigado pelo like, muito obrigado pelas inscrições, todos vocês que chegaram agora no nosso canal, sejam bem-vindos, que a graça do Senhor seja derramada na sua vida. Ore comigo. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. E é na Tua presença, Senhor, que eu quero viver para sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo livro de Daniel. O Senhor mostra como o Senhor é um Deus pessoal, que se interessa por uma pessoa, se interessou por Nabucodonosor, se interessou por Faraó, se interessou por Moisés no deserto, se interessou por José no Egito e se interessou por Daniel na Babilônia. E cuidou desses teus filhos. Amou esses teus filhos e deu a eles compreensão plena da tua vontade, da tua verdade e dos teus planos, porque a Bíblia diz em Amós 3,7 que o Senhor não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos. Oh Pai, muito obrigado porque o Senhor teve consideração e prazer na vida de Daniel. Oh Senhor, que hoje também o Senhor encontre prazer e alegria na vida do Renivaldo e na vida de todos aqueles que assistem a essa mensagem. Agrada-te de nós, Senhor, e converte a gente. Agrada-te de nós e abençoa a gente. Agrada-te de nós e cure a gente. Nós oramos, Pai, que a Tua palavra seja viva, eficaz em nosso coração, que ela transforme nosso relacionamento contigo e nos leve a fazer a Tua vontade. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos para a parte final agora do livro de Daniel. E a parte final do livro de Daniel capítulo 12, a partir do versículo 10, eu quero ler do 10 até o 13. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Olha aí o versículo 3 que a gente analisou antes de ontem, não é? E diz assim, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, haverá, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o final, pois descansarás, e no fim dos teus dias, no fim dos tempos, agora não mais tempo do fim, mas no fim dos tempos, você se levantará para receber a tua herança. E observe que aqui a palavra é clara. E Daniel vai se levantar da sepultura, versículo 2, né, para receber herança. A herança de Daniel é a vida eterna.
A herança de Daniel é a imortalidade. Mas vamos analisar um pouquinho aí, porque no versículo 10, Deus já faz uma distinção clara aqui. A primeira distinção que a gente encontra aqui no livro de Daniel. Os perversos e os sábios. Observe que no capítulo 12, versículo 3, os sábios ganham almas. Os sábios são instrumentos de Deus para levar esperança a outros. Os sábios são aqueles que têm prazer em levar o conhecimento de Deus a todos. Sábio é aquele que se coloca nas mãos de Deus como instrumento de Deus para ajudar outros a conhecer a Deus. Já os perversos, eles agem com perversidade. E o que é agir com perversidade aqui, Renivaldo? Aqui, veja bem. De acordo com a Bíblia, só existe duas obras para serem praticadas pelo ser humano em relação a Deus. Ou ele é justo, então ele age com justiça, porque ele reflete o caráter e a personalidade de Deus. Ou ele é perverso, ele quebra as regras, ele infringe as leis, ele pisa nas regras, ele despreza valores e princípios para ser feliz. Isso é perversidade na Bíblia. Agir com injustiça. O justo, ele vai praticar a bondade, ele vai amar, ele vai valorizar regras, princípios, mandamentos, leis. Ele vai ser uma pessoa honesta, fiel, pura em todas as áreas da vida, ou seja, nada o condena. Eclesiastes capítulo 8, versículo 4 diz que o que guarda o mandamento não sofre nenhum tipo de condenação. Já o perverso, ele não quer a condenação, mas ele não quer a obediência. Ele não quer observar regras, preceitos, mandamentos. Então a Bíblia só trabalha com essas duas obras. Ou você é justo, ou você é ímpio. Agora aqui, em Daniel 12, versículo 10, está escrito que o perverso, ele tem prazer em se levantar, em se opor a Deus. Ele tem prazer em se rebelar contra os planos de Deus. Afinal de contas, ele tomou posição de um lado. Daniel 12:4 diz que o conhecimento de Deus vai se multiplicar, o conhecimento da verdade, o conhecimento dos planos e propósitos de Deus para esse mundo e do grande projeto de Deus que é salvar, vai se multiplicar. E aí o perverso, tendo conhecimento disso, diz o texto, que ele não entende. Por isso ele rejeita. Ele não tem sabedoria. Ele tem inteligência, mas não tem sabedoria. E talvez ele tenha inteligência e tenha até sabedoria, mas não tem discernimento. E quem é que traz discernimento para a gente? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus para nos trazer discernimento. Para nos levar a aceitar o esquadrinhar da Bíblia em nossa vida. Lembra de Daniel 12:4? Que precisamos esquadrinhar a palavra? O livro vai ser esquadrinhado. Que livro? O Velho e o Novo Testamento. Os planos de Deus serão conhecidos. Jesus Cristo vai dizer que isso é a pregação do Evangelho. Quando todos os povos da terra conheceram o Evangelho, conheceram o plano de Deus, o projeto de Deus que é salvar, então Jesus Cristo virá para realmente dar a recompensa a todo pecador. Mas aqui nós temos duas classes. Nós temos os perversos, que não entendem nada e que agem por ignorância, muitas vezes, mas, na verdade,
o conhecimento dele é um conhecimento distorcido. E eu tenho muita preocupação aqui, porque pode ser que a minha religião esteja levando pessoas a blasfemar de Deus. Imagine se eu sou um cristão que eu vivo criticando os outros, vivo falando mal dos outros, fazendo fofoca, mentindo, deixando de desonesto, não pago as minhas contas, caloteiro, enganador e até injusto, porque eu coloco uma pessoa para trabalhar para mim e a diária hoje a gente sabe que é de R$70 e eu deixo de pagar os R$70, eu vou pagar 50. Ah, porque eu vou dar o almoço para ele. É injustiça. Você deveria dar o almoço por misericórdia e ainda dar os 70, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do salário. Ora, se o salário de uma diária é R$70, no tempo de Jesus Cristo era um denário, então pode ter certeza que Jesus Cristo até falou disso, né? Que quando a sua justiça não exceder a lei, ou estabelecido pela lei, você não é justo. Então, pode ser que as pessoas hoje olhem para Renivaldo e digam, Deus é uma utopia. Deus é um engodo. E a religião é para marica. Então as pessoas hoje podem estar blasfemando de Deus por causa do Renivaldo. Ou seja, eu estou promovendo a perversidade. Eu estou levando as pessoas a serem perversas, porque eu não sou justo, porque eu não ajo com justiça. Lê Ezequiel capítulo 4, Ezequiel capítulo 18 e Ezequiel capítulo 33, você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Se o justo age com justiça, aí ele é justo e ele ilumina quem está ao redor dele. Agora, se o justo começa a praticar injustiça, as pessoas à sua volta se tornaram mais perversas, mais rebeldes contra Deus, e a culpa é do Renivaldo. Percebe que tragédia? Eu ser uma pedra de tropeço para outras pessoas. Então, Daniel, os filhos de Israel na Babilônia, eles estavam ali para trazer aos babilônios, aos medo-persas, aos gregos, aos assírios, todas as pessoas que estavam escravizadas na Babilônia, eles estavam ali para mostrar o conhecimento do verdadeiro Deus. E aí diz, os sábios entenderão. E a gente viu na mensagem do capítulo 12, versículo 3, quem são os sábios? Sábios são aqueles que bebem da verdadeira fonte, né? Ele bebe de Deus, ele segue, ele vive a vida de Deus, ele vive os planos de Deus, e agora ele quer levar isso para outras pessoas. Ele vive a luz, ele vive a lei, agora ele leva a luz e a lei aonde ele vai. Ele espalha a justiça, ele espalha a verdade, ele espalha o conhecimento de Deus, e essa é a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz que aqueles que ganham almas, aqueles que conquistam pessoas para Deus, trazem pessoas para o lado de Deus, para o rebanho de Deus, esses são sábios, os verdadeiros sábios. E Deus está procurando sábios, né, nessa terra para ele usar, para expandir seu reino, para espalhar sua verdade e aí ele implantar o seu reino nesta terra. Aqui, amados, eu não vou analisar essa profecia aí. Tem duas profecias aí, 1290 dias, 1335 dias. Eu não vou analisar essas profecias, é profecias de tempo. Todas elas já se cumpriram, todas as profecias de tempo. Preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã. Todas as profecias de tempo determinadas pela Bíblia, todas já se cumpriram até 1865. Bom, então todas as profecias de tempo se cumpriram 1798, 1833, 1844, 1865. Deus cumpriu todas as profecias de tempo. Você está me entendendo?
todas as profecias já se cumpriram. Agora, Deus é maravilhoso. Ele diz, bem-aventurado é o que espera e chega. Bem-aventurado, felizes aqueles que esperam. E Jesus Cristo vai dizer, o que perseverar até o fim, o que perseverar fiel, o que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Felizes aqueles que não viraram as costas para Deus. Felizes serão aqueles que não se rebelarem contra Deus. Felizes serão aqueles que permanecerem ao lado de Deus. Esses são os vencedores. Esses são os vencedores. E Daniel está incluído neles. Porque quando Deus diz, bem-aventurado, felizes os que esperam o cumprimento das promessas de Deus, felizes são aqueles que esperam o cumprimento total da palavra de Deus e lutam, e trabalham, e oram, e vivem em função das promessas de Deus. Esses são os vencedores. E o vencedor herdará todas as coisas. Apocalipse capítulo 3. Aí, Daniel, você é um vencedor. Deus não tira de Daniel a ideia. Deus não ilude Daniel com a ideia, você vai ser feliz, eu não vou deixar nada acontecer com você. Não. E Daniel aqui, eu quero analisar essa parte final aqui da vitória de Daniel. Daniel aqui, ele está no grupo dos vencedores. A história é o seguinte. Daniel conhecia o Velho Testamento, ele conhecia a história de Elias, ele conhecia a história de Moisés, ele conhecia a história de Enoque. Então, naquele momento, pode ser que Daniel tenha alimentado qualquer sonho de uma trasladação. E Daniel era merecedor disso. Se tem um homem justo na Bíblia, e Deus mesmo fala disso, em Ezequiel ele diz que se na terra tivesse só Noé, ou Jó e Daniel, Noé não salvaria os filhos dele pela justiça dele. Os filhos seriam salvos pela justiça deles. Jó também e Daniel, ele diz que esses três homens, eles não salvariam mais ninguém pela justiça deles. Então Deus trata esses três homens como homens puros, santos, incontaminados. Coisa maravilhosa. Mas não é para você se desejar como Daniel. Você tem que ser puro como Deus. Observa Mateus capítulo 5, verso 46. Né? Sede santo, porque é santo o vosso Pai que está no céu. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então Deus, e lá inclusive Levítico capítulo 19, diz, vocês serão santos ao Senhor, porque o Senhor é santo. Então nós temos que ser parecidos com Deus, justos, puros, perfeitos, incontaminados. E aí, Daniel pode ter alimentado qualquer esperança de ser trasladado. E Deus vai dizer para Daniel, não. Daniel, você vai seguir aí. Você vai descansar. Inclusive, Daniel, a sua sepultura não será em Jerusalém. Você não retorna para Jerusalém com os cativos. Você vai descansar aí. Eu preciso de você aí. Você vai até o fim do seu ministério na Babilônia. Você vai cumprir seus dias na Babilônia. Porque eu preciso de você onde você está. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, minha irmã. Deus precisa de você. Assista uma live da minha série Espírito Santo 2021. A primeira live da série é Deus precisa de você. E Ele precisa exatamente aí onde você está. Ei, não queira sair daí. Daniel pensou que agora, não, Deus vai me tirar daqui, ou Deus vai me dar trasladação. Nenhuma das duas coisas. Nem você sai da Babilônia, e nem você vai ser trasladado.
Deus não iludiu Daniel, em momento nenhum, gente. Leu o livro todo de Daniel, Deus foi muito sincero com Daniel. Agora, o que eu gosto do livro de Daniel é esse Deus, que ele é claro, e ele trabalha às claras. Ele coloca as cartas na mesa e diz, filho, vai ser assim porque eu quero assim, e assim vai ser melhor para todos os meus filhos. Desde o capítulo 1 a gente vê um Deus que ele não é arbitrário, ele é amoroso, mas ele é sincero, ele é claro, ele é justo em todas as suas ações. Então, Daniel, nem trasladação e nem fim do exílio para você. Você cumpre os seus dias aí e você vai dormir aí. Mas, Daniel, eu tenho uma boa notícia para você. Você é vencedor. E a tua vitória não está no fato de você ser trasladado para o céu. A tua vitória não é você sair da Babilônia e voltar para Israel. A tua vitória é você saber que você estará comigo para sempre. E que você terá uma herança. E a sua herança é viver comigo para sempre. Percebe? Meu irmão, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Essa mensagem ela pode ser até um pouco mais curta, não tem problema. Estamos fechando o livro de Daniel. Deus está conversando com Daniel. Capítulo 12 aí é um diálogo de Deus com Daniel. O anjo, o Miguel, está explicando para Daniel tudo o que vai acontecer nos últimos dias e no tempo do fim e no fim do tempo. Haveria guerras, haveria perseguição, haveria angústia, sofrimento, morte, mas haveria ressurreição. E a ressurreição dos justos é a ressurreição da vitória. É a ressurreição dos vencedores. É a ressurreição daqueles que amaram a Deus e não amaram a sua própria vida. É a ressurreição daqueles que foram lavados, que foram remidos no sangue do Cordeiro. É a vitória daqueles que seguiram a Miguel, que pelejaram ao lado de Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel para defender os filhos do teu povo. Daniel, você é um vencedor. Ah, Senhor, o Senhor não poderia ser um pouco mais bonzinho comigo? Me dá aí a trasladação, como o Senhor deu para Elias. Será que eu sou pior do que Elias? O Senhor poderia me dar a trasladação como Enoque, deu a Enoque. Será que eu não sou tão bom quanto Enoque? Percebe como eu disse para você que você não tem que ser igual a Daniel? Porque o tratamento de Deus é individual. O tratamento de Deus com seus filhos não é coletivo. Por isso eu e você não temos o dever, nem a obrigação, nem o direito de nos comparar. O Renivaldo vai se comparar com o André, o Renivaldo vai se comparar com o Tiago, o Renivaldo vai se comparar com A, com B. Não, Tiago vai ter a experiência dele com Deus. O André vai ter a experiência dele com Deus. E o Renivaldo tem que ter a experiência dele com Deus. Daniel, eu preparei uma recompensa para você. Eu preparei uma herança para você. E a herança é: você dorme para que você descanse dos sofrimentos dessa terra, para que você descanse da sua luta, da sua fadiga, das suas batalhas, dos seus conflitos, dos seus medos, dos seus fracassos. E no final do tempo, diz Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. Está escrito: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Deus está dizendo para Daniel: Daniel, você vai dormir. E Paulo está dizendo, olha, e Paulo que morreu,
morreu na esperança da ressurreição, mas ele acreditava que Jesus Cristo viria nos dias dele e ele não passaria pela morte. Já expliquei isso, né, na série Ele Vem, né? Agora, observe, ele diz assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esses são os vencedores, meus irmãos, que se deixaram moldar pela palavra, que fizeram da Bíblia o seu pão, e por isso eles foram esquadrinhados, foram purificados, foram embranquecidos. Daniel capítulo 12, versículo 10. Deus está fazendo uma obra de purificação. Tito capítulo 2, versículo 13, diz que Deus está purificando um povo para si. Esse povo é zeloso, é um povo de boas obras. E eu expliquei ontem, né, que as boas obras não salvam, ninguém vai ser salvo pelas obras, mas ninguém também será salvo sem as obras. Porque nós somos salvos para as boas obras. Né? Os salvos praticam boas obras, que é amar a Deus e obedecer a sua palavra. E aí ele diz assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E a transformação é pela palavra, meu irmão, pelo Espírito Santo. E de verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, olha, Deus disse para Daniel, no tempo do fim, no fim do tempo, no final do tempo, então Miguel se levanta, Miguel sai do trono, Miguel desce para fazer justiça aos santos, para dar recompensa aos santos, para dar herança aos santos, para dar o reino aos santos. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, versículo 34. Miguel desce para dar herança aos santos, aos salvos, aos vencedores. Diz o versículo 53. É necessário que esse corpo corruptível seja revestido da incorruptibilidade e esse corpo mortal se revista da imortalidade. Verso 54. E quanto a este corpo corruptível, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. É o final do pecado. É o final do conflito. É o final da guerra. É o final da maldade. É o final da perversidade. É o final da tragédia. É o final da infelicidade. Deus agora se levanta para colocar a coroa da vitória na cabeça de Daniel e de todos os vencedores. Deus se levantará para dar a vitória. Bem-aventurado aquele que espera. Bem-aventurado aquele que espera e chega até o final. Que fica fiel até o final. Que não desiste de Deus. Que aceita a disciplina. Que aceita a correção. Que aceita a repreensão, que aceita a santificação, aceita ser esquadrinhado e moldado pelo Espírito Santo para que ele resplandeça no reino de Deus, para a glória de Deus. Daniel, não se preocupe. Não se preocupe com trasladação agora. Não se preocupe com fim do seu exílio. Não se preocupe com o fim do seu sofrimento agora. Nem deseje isso. Parece que Deus está sendo muito duro com Daniel, mas Deus não quer nem que você deseje isso. Eu quero que você desfrute a felicidade de me pertencer, de ser conduzido por mim, de ser guiado por mim. E a Bíblia diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. E todo aquele que recebe a Jesus Cristo em seu coração é feito filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e Romanos capítulo 8, versículo 14. Os que são guiados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. E João capítulo 1, versículo 12, diz que todo aquele que recebe a Jesus Cristo, que crê no projeto de Deus, que aceita o projeto de Deus, que persevera em Jesus Cristo, que permanece em Jesus Cristo, é filho de Deus, e os filhos de Deus serão os vencedores. Apocalipse capítulo 12, versículo 11.
Apocalipse. Eu quero concluir essa mensagem justamente com esse texto. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 diz: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Miguel se levantará. Ele peleja por você. Ele batalha as tuas batalhas. Mas ele diz: filho, eu quero você aí. Eu preciso de você onde você está. Eu preciso de você exatamente onde você está. Eu estou falando com você, meu irmão. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui no meu canal e que você está querendo desistir de Deus e desistir do plano de Deus para a sua vida, desistir do propósito de Deus para a tua vida. O que Deus disse para Daniel, Ele está dizendo para você agora. Você vai seguir aí todos os teus dias, até o fim. Eu preciso de você exatamente aí. E você vai tombar aí, você vai dormir aí, tudo bem. A morte do justo é para a glória de Deus. Então, Daniel, você vai dormir. Agora você está no grupo dos vencedores. No fim do tempo, você se levantará. Você vai acordar para receber a sua herança. E a herança não é morte eterna. A herança é a vida eterna. É verdade que no versículo 10, Deus fala dos perversos que agirão perversamente para machucar os filhos de Deus. Mas os perversos são a vara de Deus para aperfeiçoar e purificar e embranquecer e santificar os filhos de Deus, para receberem a sua recompensa. E diz: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Daniel, fique aí. Eu quero usar você aí. Eu preciso de você aí. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo e amiga, Deus precisa de você. E Deus quer usar você, aí onde você está, para a glória de Deus e para a salvação de muitas pessoas. Deus está trabalhando para trazer a vitória, e a vitória é no final. No fim do tempo, no final, Deus se levantará. Deus se levantará para enxugar tuas lágrimas. Deus se levantará para destruir o luto. Deus se levantará para destruir as doenças. Deus se levantará para destruir as infelicidades, os divórcios, para destruir tudo que causa sofrimento a este mundo. Deus vai pôr fim a tudo isso. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, diz que todas essas coisas terão chegado ao seu final. E Paulo em Coríntios diz, né, que tragada foi a morte pela vitória. É o fim do sofrimento, o fim das lágrimas, fim das tristezas, fim dos fracassos, fim das derrotas, fim do medo, fim das depressões, fim dos estresses, fim dos problemas cardíacos, fim de todas as doenças. É hora de você acordar para viver a vida feliz que Deus preparou para você. Deus tem um lar preparado para mim e para você. Daniel, eu preciso de você. Felizes aqueles que perseveram até o fim. Felizes aqueles que não viram as costas para Deus. Felizes aqueles que não se levantam contra Deus. Felizes aqueles que não seguem o caminho da perversidade. Salmo 1, não é? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Que amam a Deus e abraçam os planos de Deus e vivem os planos de Deus, então ele vai acordar. Se estiver vivo, Paulo diz, ele vai ser trasladado sem ver a morte. Mas se ele estiver dormindo, ele vai acordar. E vai acordar com duas características agora. Ele vai acordar sem pecado e imortal. Ele vai acordar sem nenhum desejo de pecar, sem nenhum desejo de desobedecer, sem nenhum desejo de praticar qualquer maldade. E ele vai acordar com a certeza de que ele nunca mais vai morrer. Ele vai viver eternamente. Essa é a recompensa. Esse é o projeto de Deus para os vencedores. Tanto Daniel como Apocalipse fala dos vencedores. Em que grupo você vai estar? O grupo dos vencidos
O grupo dos derrotados ou o grupo dos vencedores? Daniel, você vai dormir. Você vai ficar aí. O sofrimento pode não ser um problema para você, mesmo você estando aí. Mas eu não vou tirar o teu sofrimento, não vou tirar você dessa batalha aí. Eu preciso de você aí. Eu quero usar você aí. Eu preciso de você aí onde você está. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo para você. Eu preciso de você. E eu quero usar você exatamente onde você está. Agora, não tenha medo do sofrimento. Não tenha medo do conflito. Não fique preocupado com o resultado. Não fique ansioso para saber se Deus vai agir para livrar você dessa lágrima, dessa dor, dessa perda, desse sofrimento ou dessa doença. Não corra atrás disso. É isso que Deus está dizendo para Daniel. Não fique não corra do que não corra atrás do que é temporal, mas se apegue ao que é eterno, ao que vai durar para sempre. Deus tem a eternidade para você, meu irmão. E aí, Paulo, eu faço questão de ler esse texto. Né? Hebreus capítulo 12, Paulo diz o seguinte. Olha que coisa linda. E aí eu tenho que fechar essa mensagem para a gente orar. Eu quero fazer um apelo para nós, né? Afinal de contas, estamos encerrando uma série. E essa série aqui, não é? Ele diz aqui, olha, irmãos. Olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Por causa da recompensa, a salvação do pecador, Jesus Cristo suportou a cruz. Deus pode estar dizendo para você hoje, eu não vou curar essa doença, você pode parar de orar para pedir cura dessa doença, você pode parar de orar para pedir isso que você está pedindo, pare de orar, porque não é isso que o melhor que eu tenho para você não é isso, não é isso não. O melhor que eu tenho para você, meu irmão, meu filho, minha filha, Deus diz, é a vida eterna, é você estar comigo para sempre. É a herança, e a herança é vida eterna e incorruptibilidade. Uma vida sem pecado. Hoje nós temos, pelo Espírito Santo, nós temos poder para não pecar. Hoje nós somos salvos do pecado e nós somos salvos do poder do pecado. Agora, na vinda de Jesus Cristo, nós recebemos como herança a ausência de pecado em nossa natureza. Hoje nós temos essa natureza de pecado ainda em nós, que muitas vezes não quer fazer a vontade de Deus. Nós temos as obras da carne e as obras do Espírito. Leia Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17. Existe uma guerra entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade, ou fazer a vontade do diabo. Essas são as duas naturezas que tem dentro da gente, guerreando. Agora, na vinda de Jesus Cristo, Daniel, não é importante eu tirar você daí, você parar de sofrer. Não é importante você ter uma vida feliz durante 80, 200 anos, 400 anos, 969 anos. O importante, meu filho, é a vida eterna. Jesus Cristo disse, de que adianta você ganhar o mundo inteiro? De que adianta Deus encher você de bens, de prosperidade, de casa, de carro, de terras, de terrenos, de dinheiro, e você no final não ter a vida eterna? Adiantaria alguma coisa? Então Deus está dizendo para Daniel, o importante não é você parar de sofrer. O importante é você ter certeza de que você é um vencedor. Jesus Cristo disse para os discípulos, vocês devem ter uma certeza na vida de vocês, é que o nome de vocês está registrado nos céus. Meu irmão, minha irmã, o seu nome está registrado no céu, como vencedor ou como derrotado. Os discípulos ficaram felizes porque eles estavam fazendo milagres. Estavam presenciando grandes milagres. E Jesus Cristo diz, a alegria de vocês deve ser ter registrado o seu nome no livro dos céus. O que Jesus Cristo estava dizendo para os discípulos, o mais importante é o seu nome permanecer no livro da vida. Porque o livro da vida do Cordeiro é o livro dos vencedores. Apocalipse capítulo 15. O livro dos vencedores. Você é vencedor ou você é derrotado? Você é um vencedor em Cristo, apesar dos sofrimentos que você vive passando, ou você é um derrotado? Qual é a tua escolha hoje? Que time você vai escolher? O time do vencedor
ou o time do derrotado. Se você hoje se coloca no time de Deus para ser um vencedor, Deus diz: persevere, espere, sofra, e no final eu te darei a recompensa. Paulo disse, Romanos capítulo 8, versículo 17, se com Jesus Cristo escolhermos sofrer, com Ele reinaremos para sempre. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo vem, e Ele vem dar a vitória aos teus filhos que venceram neste mundo, apesar de terem passado pelo vale da sombra e da morte, ou pelos desertos da tentação e pelos antros desse mundo de sofrimento. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos hoje a perseverarmos até o fim, a ficarmos do lado do Senhor e não desistirmos do Senhor e não virarmos as costas para o Senhor, mas permanecermos fiéis, puros e obedientes até que o Senhor venha e nos dê a coroa da vida eterna. Nós oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.